Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? E é isso mesmo, eu queria trabalhar com vocês aqui o que a Luizy Barsi falou sobre os fundos imobiliários e afinal de contas, será que na opinião dela nós teremos o fim dos fundos imobiliários se nós tivermos alguma alteração? Então tudo isso eu vou tratar com vocês logo após a vinheta. Então vamos pro vídeo. Pois bem, já vou trazer vocês direto aqui para a tela e aí eu vou colocar o fone aqui para que a gente consiga ouvir juntos o que a Luizy falou sobre os fundos imobiliários e especificamente sobre os rendimentos mensais. Então, vamos acompanhar um pouquinho. Esse corte aqui eu tirei do próprio Os Sócios, o podcast deles, que é muito interessante, inclusive eu aconselho que vocês assistam. No entanto, eu quero antes antecipar que eu não estou fazendo nenhuma crítica a Luizy Barsi, na verdade eu quero trazer um outro ponto de vista, talvez um pouco diferente do dela e que talvez você possa sim se basear nele, até para que você consiga investir com muito mais tranquilidade. Então, vamos acompanhar o que a Luizy falou nesse vídeo. Não, eu acho que tem uma fragilidade que é o seguinte, eu duvido muito que essa fé que as pessoas têm hoje, porque tem uma legião de seguidores ferrenhos aí dos FIIs. Eu duvido muito que essa legião continuaria tão fiel se algum dia, por exemplo, os FIIs não pagassem mais essa renda mensal. Eu acho que cairia por terra, por exemplo, toda uma estratégia, né? Já as ações já se provaram em... Aqui, na verdade, a Luizy ela diz basicamente que se os fundos imobiliários eles deixarem de pagar aquele valor mensal que sempre cai para a gente, a estratégia de fundos imobiliários ela cai por terra. E na verdade isso é uma falácia. Por quê? Porque no final das contas nós temos uma lei que ela diz que 95% dos rendimentos devem ser distribuídos semestralmente, ou seja, nós continuaríamos recebendo o valor, claro, não de forma mensal, mas de forma semestral, porque a lei ela obriga que seja dessa maneira. A única diferença talvez seja que o fluxo de pagamento desses valores não seja tão recorrente como é atualmente. Mas ela tem uma visão um pouco peculiar a esse respeito, porque ela gosta muito mais das ações. E para que a gente entenda o que ela compreende melhor pelas ações e o fluxo de pagamento dela, vamos continuar assistindo aqui e depois eu vou trazer para mim para que a gente possa debater um pouco melhor sobre esse assunto. Inúmeras vezes em diversas outras adversidades, né? Inclusive na tributação de dividendos. Então, até 95, o dividendo no Brasil era tributado. E a estratégia não morreu, inclusive ela nasceu numa época em que os dividendos eram tributados, né? Então, pensando em perenidade e pensando justamente também no que o Fábio disse de oportunidades, né? Realmente, de fato, quando você aprende a fazer isso com ações, você simplesmente não quer fazer com outra coisa, né? Sobre renda fixa, Pois bem, o que a Luizy ela traz aqui pra gente, basicamente, e o que é o contexto por detrás aqui nesse podcast, basicamente, é que eles estão discutindo o que é mais oportuno, você investir em ações ou em fundos imobiliários. E aqui, antes desse corte, eles trouxeram falando, olha, ações, nós temos, por exemplo, o Banco do Brasil, que eles colocaram aqui que o valor patrimonial dele está na casa ali dos seus R$50, no entanto, ele foi negociado a um determinado período por R$40 e já vem caindo bastante na nossa bolsa, chegou ali a bater os seus R$30, R$31 em determinadas oportunidades. E aqui, eles falam que as ações elas são muito mais oportunísticas do que os fundos imobiliários, porque, por exemplo, um fundo imobiliário ele acaba oscilando muito menos do que as ações. Se nós pegarmos aqui fundos, por exemplo, MXRF ou pegar HGLG, a diferença que nós tivemos ali no máximo, no topo das suas quedas foi na casa ali dos seus 10, 12%. Já, por exemplo, ações, elas têm um potencial sim de cair para você conseguir uma determinada oportunidade, 20, 30%. Então, a oscilação ela acaba sendo muito maior nas ações do que nos fundos imobiliários. E aí eles colocam exatamente que por conta dessa volatilidade muito mais forte em ações do que fundos imobiliários, você tem uma oportunidade de entrar e comprar ativos muito baratos, que realmente é uma verdade. No entanto, quando nós consideramos que a análise de fundos imobiliários, a princípio, ela é um pouco mais tranquila do que a de algumas ações, como inclusive eles disseram no podcast, eu particularmente tenho como predileção o investimento em fundos imobiliários. Por quê? Porque eles têm a questão do fluxo mensal ou no mínimo semestral de rendimentos. Nós temos aqui uma previsibilidade e é isso que eu gostaria de tratar com vocês especificamente
dos fundos imobiliários e a diferença que tem das ações. Por exemplo, um Banco do Brasil, claro, ele vai continuar pagando dividendos, eu não duvido que a estratégia aqui da Luiz, do Barsi, enfim, de todos que investem nesse banco, vai permanecer forte, vai permanecer sólida. No entanto, nós sabemos que por diversas interferências políticas, os dividendos eles podem cair muito. E essa previsibilidade de pagamento de 10, 12, 15% de yield pode sim cair por terra, diferentemente dos fundos imobiliários, onde conseguindo, claro, montar um portfólio de fundos imobiliários interessantes, com diversidade entre setores e dentro dos setores ter inquilinos diferentes, é muito pouco provável que você permaneça sem renda. Claro, no Brasil as coisas elas são incertas, é possível sim que qualquer lei seja alterada a ponto de você, por exemplo, tirar dos fundos imobiliários a obrigatoriedade de pagar os 95%, ou, por exemplo, pagar semestralmente, talvez eles possam mudar para anual, mas claro, quando a gente olha para todo o histórico dos fundos imobiliários, desde ali de 2010, que basicamente foi ali o marco inicial dos fundos imobiliários na nossa bolsa de valores, nós sempre tivemos pagamentos mensais, até porque todos os inquilinos, eles pagam mensalmente esse aluguel, porque é assim que funciona o fluxo imobiliário e os imóveis ao longo dos anos, eles já se provaram como ativos muito seguros, porque antes mesmo de existirem os fundos imobiliários, já existiam pessoas que compravam imóveis, compravam galpões logísticos, e alugavam esses locais para as pessoas morarem, para haver um espaço logístico ali para as empresas. Então, se estamos falando de um investimento que já se provou ao longo dos anos e que se manteve da mesma maneira desde então, eu não entendo o porquê que a Luiz e o Barsi, enfim, na verdade, eles trazem que há essa questão prejudicial para os fundos imobiliários. E, além disso, é muito curioso que a Luiz ela tenha dito dessa maneira, porque dentro dos contratos de fundo imobiliário, até se nós pegarmos a lei de locações, ela fala que uma das obrigações do locatário é fazer o pagamento na data ajustada. E a data ajustada dentro dos fundos imobiliários é sempre mensal. E se nós considerarmos ainda mais que até os próprios gestores dos fundos imobiliários que estão investidos nesses fundos, eles precisam de uma renda mensal para eles até mesmo sobreviverem, porque eles recebem talvez o dinheiro ali da gestão, no entanto, eles devem receber sim algum valor dos aluguéis e um pouco da gestão ali que eles têm. Então é interessante até para o próprio gestor receber esse fluxo mensal de rendimentos. Claro, eu não estou desconsiderando aqui que possa existir uma lei que altere tudo isso. No entanto, eu não considero nenhum risco iminente para que isso ocorra. Na verdade, quando nós tratamos até de uma questão de tributação dos rendimentos e dos dividendos, nós tivemos uma discussão no ano passado a respeito dessa tributação e os fundos imobiliários foram retirados da lista a partir da qual eles querem fazer essa tributação, diferentemente das ações, porque os dividendos eles podem ser tributados no futuro, isso a depender ali de como a lei ela for passar, e nós vamos ter, claro, uma mudança na política das empresas, como remunerar seus acionistas, mas claro, isso eu posso tratar num outro vídeo com vocês mais especificamente. No entanto, dentro dos fundos imobiliários não há esse risco, pelo menos nesse momento atual. E considerando toda a estratégia que diversos investidores muito conceituados eles já estabeleceram dentro dos fundos imobiliários, eu particularmente não consigo concordar com o que a Luiz falou em tudo isso aqui. E aí eu quero trazer vocês aqui para mim, para que a gente possa conversar de uma forma muito mais franca, e mais uma vez eu quero trabalhar com vocês o seguinte, olha, eu não estou criticando a Luiz, não estou criticando o Fábio, não estou criticando ninguém ali do AGF, na verdade, eu tenho muito respeito e admiração por todos eles, pela estratégia e pela educação financeira que eles estão trazendo. No entanto, eu particularmente não consigo concordar com essa questão de que os fundos imobiliários não são um bom investimento. Por quê? Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu trabalho basicamente os perfis de investidor. E claro, se você é um investidor que tem um apetite a risco muito alto, claro, as ações elas podem ser um bom investimento para você, afinal de contas, elas podem oscilar. Por exemplo, nós vimos lojas americanas cair quase 90% e nós já vimos outras ações subirem exponencialmente, como o Unipar, que saiu ali dos centavos e foi para casa de mais de R$ 100. Tudo isso, claro, leva um certo tempo, exige uma estrutura de pensamento, de investimentos muito robusta e que você deve manter uma estratégia. Agora, se você não for um investidor
que tem, primeiro, esse tempo para colocar uma estratégia em prática, para estudar algumas empresas, e tem um perfil de investidor de moderado para um pouco mais conservador, talvez os fundos imobiliários sejam bastante interessantes. Por quê? Porque eles têm um fluxo de renda mensal, ou no mínimo semestral, vamos considerar dessa maneira porque eu trabalho ainda com a lei. Se nós considerarmos isso, você ainda vai investir num ativo que tem uma oscilação de mercado muito menor. E, consequentemente, você tem uma capacidade muito boa de investir em ótimos ativos, e isso que é o importante. Porque, por exemplo, se nós pegarmos HGLG, BTLG, XPLG, pegarmos MXRF, Iridium, CPTS, enfim, tem diversos fundos imobiliários na bolsa que já se provaram ao longo de diversos anos, com crise, sem crise, com governos bons, governos ruins. Tudo isso já passou e os fundos imobiliários eles se mantiveram firmes, pagando ótimos rendimentos e trazendo um retorno exponencial para aquele que, além de investir bem, reaplicou os rendimentos em fundos imobiliários interessantes. Então, para que eu consiga encerrar e trabalhar com vocês, não acredito que seja o fim dos fundos imobiliários, ainda que o fluxo de pagamento dos rendimentos ele não seja mantido da maneira que ele é hoje, ou seja, mensalmente. Mesmo que ele vá para semestral ou trimestralmente, enfim, qual for o fluxo de pagamento que for feito, eu, particularmente, manteria minha estratégia, não consigo enxergar como o fundo imobiliário deixaria de pagar mensalmente, afinal de contas, o fluxo de pagamento dos próprios inquilinos é feito dessa maneira, então o repasse até fica muito mais tranquilo para que o gestor ele consiga fazer essa administração, e há diversos outros fatores ali por detrás. Se você aumenta o potencial de uma indústria, você traz mais pessoas, você agrega mais valor para essa indústria, você consequentemente acaba aumentando a quantidade de players que querem entrar. Ou seja, nós tivemos um aumento muito expressivo nesses últimos 2, 3 anos de fundos imobiliários que nasceram. Então, se nós temos pessoas que estão dispostas a criar fundos imobiliários, é porque nós temos um crescimento muito grande nessa categoria de investimentos. E nós saímos ali mais ou menos de 2019, 2018 para basicamente 500 mil de investidores para mais de 2 milhões já. Então nós temos muitas pessoas na Bolsa de Valores que dependem e que gostam desse tipo de investimento. Não estou desconsiderando também que você pode ter uma carteira diversificada entre fundos imobiliários, ações, renda fixa, ativos internacionais, criptomoedas. Claro, isso depende muito do que você entende, do seu apetite a risco e principalmente daquilo que você gostaria de receber da Bolsa de Valores. Afinal de contas, se você planta uma determinada coisa agora, você vai colher essa coisa no futuro, independentemente daquilo que você imaginou. Ou seja, se você colocou assim, seu esforço, seu conhecimento, seu dinheiro em fundos imobiliários, você tem a perspectiva de que você vai receber rendimentos. No entanto, você muito provavelmente não vai experimentar na bolsa uma explosão em questão de cotação, ou seja, é muito impossível, assim, é muito difícil, na verdade, você ter um fundo imobiliário que, por exemplo, vale R$10 e de um dia para o outro ele passar a valer 100, sendo que o fluxo de pagamento dele se mantém proporcional ali ainda àquela cotação de 10, diferentemente, por exemplo, das ações que tem um potencial muito grande de trazer essa valorização a longo prazo. No entanto, você também tem o histórico de diversas ações que trouxeram grandes prejuízos para os seus acionistas. Nós temos assim ações queridas como Americanas, Via Varejo, Magalu, IRB, enfim, temos diversos ativos aqui que trouxeram grandes e quase irrecuperáveis prejuízos para seus acionistas. Então, se você tiver um apetite de risco interessante, talvez as ações façam parte do seu portfólio de uma maneira mais preponderante. Agora, se você tem um apetite de risco mais conservador, ou como eu tenho uma estratégia diferente do que a Luíse ela passa aqui, talvez os fundos imobiliários sejam interessantes para você. Agora, eu vou deixar aqui com vocês um vídeo que eu preparei sobre a diversificação e sobre a sua característica de investidor para que você consiga enxergar com base não só no que a Luíse disse, mas também o que eu estou falando e que outras pessoas também falam, o que é interessante para você fazer com o seu capital. É interessante diversificar, é interessante você ter ativos diferentes, qual o seu perfil de risco, e tudo isso eu vou deixar aqui para vocês. Mas antes de você sair do vídeo, eu quero te pedir encarecidamente para que você se inscreva aqui no canal, porque eu tenho já dito aqui no canal diversas vezes que eu tenho um projeto, pessoal, de que todos os meses de dezembro, até eu acabar o meu período aqui no YouTube, que eu acho difícil disso acontecer, porque eu estou gostando muito de fazer esse vídeo aqui para vocês, eu vou abrir o quanto eu recebi de
rendimento aqui do YouTube e eu vou fazer uma doação desse valor todo ano a respeito daquilo que a gente decidido, qual vai ser a empresa, ou qual vai ser a pessoa, ou qual vai ser a organização que vai receber esse dinheiro. Mas para isso eu peço para que você me siga no meu Instagram, que é Método de Investimento, porque lá nos meses de dezembro eu vou abrir uma caixinha na qual a gente vai decidir exatamente qual o lugar para qual eu vou direcionar esse dinheiro como forma de doação. Tá certo? Então eu conto mais uma vez com a sua inscrição, com o seu curtir aqui nesse vídeo, e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!